Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9h25, horário de Brasília, do dia 2 de agosto, segundo dia do mês de agosto de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente dos nossos estúdios aqui do Rio de Janeiro, ao vivo ele, único, inigualável, abertura do mercado. Sim, abertura do Ibovespa com as notícias relevantes do Brasil e do mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o que de melhor poderá ocorrer ao longo do dia de hoje, sabendo aí como estão rodando nas principais praças mundiais as suas bolsas, também cenário de commodities. Você vai ficar atento também como é que está rodando o nosso índice futuro, o que tem de prognóstico, o que poderá ocorrer, balanços, tudo isso mastigado para você a partir desse momento, porque a nossa missão, nossa ideia aqui com essa live é divulgar para o máximo de pessoas possíveis. Por isso eu conto e agradeço muita gratidão pela sua curtida, pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento, porque a visão aqui é passar educação financeira e investimento. Clarear, esclarecer, tirar suas dúvidas. Isso fique aqui como um ponto de encontro, um caminho para que a gente cresça junto rumo à liberdade financeira. Combinado? Então, nesta leva, vamos iniciando aqui os nossos trabalhos, não sem antes aquela clássica hoje de volta aqui ao nosso trabalho para a mente, o Mindset. Grande Flavião, seja bem-vindo aí ao nosso Abertura, um trabalho clássico que eu faço aqui diariamente para que a gente trabalhe a questão do Mindset, para que você possa começar o seu dia com uma frase, com uma palavra, um texto simples, independente de questão de cunho religioso, enfim, isso é o de menos. A questão é você literalmente se compreender, se entender, porque isso é relevante para os seus resultados neste mercado. Combinado? Então vamos lá, vamos trazer essa palavrinha aqui de hoje, nesse dia que está aí, demonstrando mais um dia bem volátil, fechamento de semana naquela pisada, naquele retemor. Vamos aqui com a palavra de hoje que vai ser o nosso pensamento do dia: conviver. Os grãos de areia foram feitos para viverem unidos na mesma margem. Os grãos de trigo para se abraçarem na mesma espiga. As uvas no mesmo cacho. Assim fez os homens para viverem unidos na família, depois na cidade, na pátria e finalmente na humanidade. Conviver. Conviva com todos sem perder a própria identidade. Para vivermos bem, não precisamos concordar com a mentira nem fazer acordos que nos tirarão a paz. Precisamos sim respeitar os que pensam diferente de nós, como desejamos que eles igualmente nos respeitem. Ninguém precisa ser igual a ninguém para viver bem. As diferenças ensejam trocas formidáveis de crescimento mútuo quando nos abrimos para este aprendizado fecundo. Aprendemos com quem foi a lugares aonde ainda não chegamos, leu livros que ignoramos, acumulou experiências que somente com o tempo recolheremos e sofreu por coisas que nunca passamos. Diante do incômodo que alguém nos cause, deveríamos nos perguntar: o que esta pessoa tem que é meu? É provável que ela seja de fato alguém difícil de conviver, mas é também possível estarmos identificando ali, nela, características que são nossas, que nos incomodam também, apesar de ignorá-las. Tudo isso podemos assimilar quando gostamos de gente, de estar junto com pessoas e de descobrir tudo o que essa fascinante convivência pode nos ensejar. Não lamente o número de pessoas que lhe procuram, de cartas que recebem, de mensagens que chegam pelo correio eletrônico ou de criaturas interessadas em conversar com você. Todas possuem algo que você não tem que saber ao seu coração, mas não tenha a mesma ingênua pretensão de agradar a todos e ser uma unanimidade no contato social. Conviva, mas dê a todos a liberdade de fazerem suas escolhas e tirarem as próprias conclusões, ainda que equivocadas.
Quem ama liberta, jamais aprisiona ou se deixa aprisionar. Nesse pensamento, nessa leva, nessa toada, a gente vai para o nosso fechamento de semana, nossa sexta-feira, iniciando os trabalhos. Muita gratidão por você estar aqui comigo e pelos grupos que aceitam esta live. E vamos trazendo aqui o nosso índice futuro a 0,24% de baixa. E vamos resumir o que rolou ontem. Vamos lá. Ontem o couro comeu, né? Ontem o negócio estava caminhando de vento em polpa, 2% de alta, a bolsa abrindo igualzinho como tinha sido ali na quarta-feira. Tudo caminhando devagarzinho, daqui a pouco deu aquela engatada, digna ali da taxa de juros que caiu acima do esperado. Mercados lá fora, lá mais ou menos, tendência a melhorar um pouquinho. Engatamos bem, fomos aos 104 mil quando ele, retornando ao seu batente de tweets, soltou que vai, grandíssimo Trump, sobretaxar em 10% o restante de produtos importados que vêm da China para os States. São 300 bi de dólares. E aí, meu amigo, não sobrou ninguém em pé. Sorte que a Europa já tinha fechado mais cedo, mas sobrou para os Estados Unidos e para a gente aqui. Lá encerrou com 1% de baixa e a gente quase devolveu tudo. Mas a figura que se montou, né, apesar de ter fechado no 0,31 de alta, tudo 0,34 de alta, tudo bonitinho, volume gigante de 25 bi, a gente deixou uma figura de potencial, né, chamada para queda, porque com você que acompanhou ontem, conseguimos passar a média de 8, que estava em 102.900, já ajustada para hoje. Passamos da média de 20, estava em 103.700. Chegamos a 104, que seria digno desse fechamento da recuperação total para a gente voltar às máximas. Desceu a ladeira e foi fechar em 102, 125,94. E aí o caldo azedou, a figura montada para chamar um potencial de queda maior. Óbvio, com os dados e com questão de balanço de Petrobras ser divulgado hoje, o que o governo pode falar a respeito da reforma da Previdência, questões internas nossas podem suprir, né, esse tombo e esse cenário externo pesado, denso, já que a China falou que beleza, quer me taxar? Vai ter retaliação. E aí, meu amigo, o negócio azeda completamente, né? O que estava caminhando para uma conversa para ter uma arrumada na casa, desandou de vez e ficou um cenário de Trump falando, vocês não cumpriram o contrato, a gente tinha botado na mesa, vocês não quiseram, fomos lá, fomos conversar para que vocês comprassem mais produtos agrícolas, uma forma de boa vontade, também não quiseram, minha equipe voltou, me relatou, então beleza, toma essa taxa, até 1º de setembro ela entra em vigor, e se gostou, gostou, se não gostou, engole, e depois a gente conversa, a gente senta para ver o que pode ser feito. China também não é boba, falou que não vai aceitar essas questões aí de chantagens, essas apertadas em cima, e disse que retaliará e vai pensar no bem aí do país também. Então, o negócio voltou a estaca zero lá. O que a gente espera para segurar a onda aqui positiva, a gente reduziu um pouquinho aqui agora, 0,07 com os dados que eu vou falar, acabaram de sair norte-americanos. A gente espera melhores momentos para a reforma da Previdência, questões internas boas, balanços vindo bem, vindo forte, principalmente os mais atrelados a índice. Esse é o balanço de Petrobras, a gente vai relatar e vai falar graficamente também do ativo, para ver se o negócio dá uma aliviada, porque lá fora o couro está comendo. A gente viu o dólar dar uma subida pesada ontem, né? Deu mais uma chacoalhada. Hoje mantém a dianteira, subindo aí, que a gente também vai abordar, mas vamos passar mais geral nesse exato momento, como é que estão os mercados internacionais com essa tensão acirrada novamente. Os futuros norte-americanos estão o seguinte: S&P 500 0,50 de queda, Dow 30 0,35 de baixa, Nasdaq 0,87% de queda. S&P 500 VIX, índice do medo, subindo 0,50%, nada tão gigante assim, mas a azedada está lá, está marcada e pede essa cautela global no dia de hoje. Agora deu uma disparadinha aqui, foi para 2,35. Você vê como é que está sensível o mercado. Enquanto isso, lá nos índices europeus, DAX da Alemanha, 2,81 de queda. Não pegou ontem, pega a rebarba pesada, dobrada hoje, né? FTSE da Inglaterra, 2,02 de baixa. CAC 40 da França, 2,94% de queda. Eurostock 50, 2,76, que é o conglomerado das médias dos mercados europeus. Commodity ontem, petróleo desceu a ladeira, foi a 7 de baixa, né, após essa notícia, esse tweet do Trump, que aí amplia-se o nível de desaceleração, de demanda da commodity, e aí desceu a ladeira com o preço. Hoje está reagindo um pouco, mas muito pouco, perante a queda. Precisa ainda reagir muito mais.
Com relação ao mercado asiático, temos a Nikkei 225 no Japão com fechamento em 2,20 de baixa. Vimos aí Xangai na China fechar com 1,41 de queda, Shenzhen 1,42 de queda, China 50 1,38 de baixa e Hang Seng Hong Kong 2,35 de baixa. Pauladas, pancadas, quedas pesadas por lá. Não está sobrando muita coisa em pé no dia de hoje, vamos ser sinceros. Porém, tivemos dados pipocando no dia de hoje, dados relevantes que podem aí definir rumos mais à frente. Grande Solange, bom dia, seja bem-vinda. Tendo dúvidas, fique à vontade para compartilhar e eu tenho o máximo prazer em auxiliar, né, e dar suporte para que você compreenda melhor o que lhe aflige, beleza? E aí, com relação aí aos dados que estão para sair agora, praticamente os dados mais relevantes do dia. Óbvio, temos uma fala do Trump, né? E sempre que tem uma fala dele, o mercado entra em um modo stand-by, quase beirando o pânico, né? Ele vai falar às 2h45 da tarde, então tudo que ele falar ali pode deixar o mercado mais nervoso ou até mesmo aliviar. A gente sabe que ele é de lua, né? Mas os dados que pipocaram agora e estavam sendo aguardados ao longo da semana, a questão aí de taxa de desemprego, que veio acima do esperado. 3,7%, ante a expectativa de 3,6%, estava esperando uma redução, não veio, e aí vem igual ao período anterior de 3,7%. O que essa taxa especificamente quer dizer, Márcio? De que a economia norte-americana não está lá uma Brastemp. Então precisa de cuidados e pode reforçar o discurso de uma próxima reunião do Fed, queda na taxa de juros, que já estavam pondo até em risco, mas se virem mais dados nesse nível, pode voltar esse humor. Com relação aí à questão, o que eles chamam de payroll, que é a questão da mudança de empregos no setor privado, veio aí igual com as estimativas, igualdade, veio 0 a 0. Esperava 164 mil, veio 164 mil, ante um 193, ou seja, veio uma queda aí para dar uma refrescada também nessa questão de potencial de aumento de queda de taxa de juros no próximo período. Grande Marcão, seja bem-vindo, bom dia, meu camarada. Maravilha, se fez, Marcão, parabéns, campeão, mais sucesso para você aí, é isso aí, vamos para cima aproveitando as oportunidades. E com relação aí aos ganhos por horas trabalhadas, houve um ganho, um aumento para 0,3 ante 0,2 de estimativa, voltando ao número do período anterior. O que ainda tem para sair, Márcio? 11 da matina, sentimento do consumidor norte-americano, estão esperando uma ligeira alta, 98,5 ante 98,4 do período anterior. E como eu falei para vocês, 2h45 tem ele, Trump. Espero que não solte no Twitter antes, que guarde para o seu discurso, para a sua fala, 2h45. Vamos ver o que ele vai aprontar, o que ele vai arranjar, não é mesmo? Vamos lá, né? Cena para os próximos capítulos. Falando de mercado aqui nosso, Brasil, chega de lá fora, tivemos aí o balanço da digníssima, excelentíssima Petrobras, tem grande peso no índice. Também tem outros ativos que divulgaram, óbvio, a gente vai falar aqui, teve IRB, teve Companhia Aérea, já teve divulgação de Localiza, de Porto Seguro, até mesmo no Doutorprev, então, não, Doutorprev é à noite. E aí tivemos esses números divulgados e eles podem influenciar principalmente por causa da Petrobras. E aí está a grande discussão. Márcio, o lucro veio gigante, veio acima do esperado, todo mundo falou, caramba, vai ser o estouro da boiada. É isso, você confirma? Posso vender minha casa e comprar a Petrobras? Segura a onda, segura a sua onda, porque tem outros detalhes aí dentro dessa caixa. Porque teve lucro, sim, bateu recorde, sim, foi maravilhoso, foi, o maior da história da empresa por esse período. O resultado foi marcado por fatores que podem não vir a se repetir mais à frente. Porque teve a venda da TAG, tem a questão aí da Petroleira do Oceano, que também pode sair completamente da BR Distribuidora. Então, tirando essa questão de incorporar aí TAG e tudo mais, todo o cenário de desinvestimento, que é bom, que é positivo, óbvio, que você reduz a alavancagem, a empresa faz caixa, então também não é para descartar totalmente isso, né? Então, podemos ter um cenário interessante, bacana para ela, mas não é toda essa coisa, meu Deus, fantástico, não, é um pouco menos. Porque se não fossem esses ganhos, se não fosse a questão de alta de petróleo, taxa de câmbio favorável à empresa também, que afetou, porque essa questão de alta do petróleo, a gente não está mais repetindo essa sequência, seguir
a alta do petróleo ou baixa, porque agora a gente desatrelou um pouco de acordo com as medidas que foram feitas pelo governo recente com relação à Petrobras, desatrelar a taxação aí de aumento ou queda do preço do barril do petróleo diretamente para a Petrobras, que estava afetando o preço estava subindo, o pessoal estava reclamando, deve caminhoneiro, aquela coisa toda, então pé no freio, segurou e vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Então isso pode não acontecer mais. E aí o lucro dela, tirando esses efeitos, ficaria em 5,2 bi de reais. Um beijo no coração, meu tio, seja bem-vindo! Abaixo da expectativa do mercado, que contava com resultado de 7,7 bi. E aí, vamos ficar atento. E ainda veio abaixo também do lucro registrado no período igual ao ano passado de 10 bi. E aí, ainda assim, com tudo isso, teve uma leitura positiva pelas questões que eu falei. Questão de redução de alavancagem e tudo mais, confiante na implementação aí de uma agenda de eliminar essa diferença de desempenho que separa das boas e das grandes empresas lá fora, né, que ficam atreladas à questão do petróleo. Então tem tudo isso aí envolvido. Não vi nenhuma casa rebaixar, pelo contrário, reiteram-se compras, então vamos ver, aguarde o início, a abertura, para ver se tem a oportunidade de posicionamento. A gente vai falar graficamente para você ficar um pouco mais atento, beleza? Então, nem na loucura e também nem no pessimismo. Vamos esperar aí como é que vai ficar esse negócio. Outros pontos a gente viu ontem a Cielo dar uma disparada, o pessoal ficou um pouco meio que sem entender o porquê, mas a informação disse, correndo os rumores de que o Banco do Brasil, que detém em torno de uns 28% de participação na Cielo, então 28 e mais alguma coisinha, pode se desfazer, e quem tem preferência de compra é a Bradesco, que é parceira dela no negócio. Tem mais de 30%, 30 e alguma coisa também. Então, a gente tem aí uma questão que não foi confirmada pela Cielo. Ela fez um comunicado informando que não tem nada referente à venda de ações do Banco do Brasil, ou seja, a alta forte que teve ontem, galera. Fiquem espertos que pode não se confirmar ao longo do dia de hoje. Cena para os próximos capítulos. Falando de Localiza, teve um lucro de 191,4 milhões no segundo trimestre desse ano, resultado 34% acima do que foi reportado no período anterior, então tem potencial aí para repercutir positivamente Localiza. E a companhia Hering já foi a mão contrária, reportou um resultado de 41,2 milhões no segundo trimestre, teve queda de 28,1%, e aí o lucro atingiu 40 milhões, também teve queda de 29%, e aí é para ficar bem atento. Por quê? Resultados recentes que foram muito bons não tiveram grande fôlego no mercado. Alguns sim, outros não. E outros que não repercutiram tão bem acabaram aí em questão de teleconferência, engatando. Então, fique esperto. Olhe, óbvio, veja como é que vai ficar o viés, se vai ficar de forte alta, de forte baixa, se vai ficar bom ou negativo. A princípio, o que se desenha pelo balanço, sem nenhuma leitura das miudezas que podem afetar sem teleconferência, o resultado não foi bom para Hering, bom para Localiza. E aí, Porto Seguro registrou lucro também de 379 milhões de reais, desempenho 13,7% superior no mesmo intervalo do ano passado. E aí, sem a questão de combinação de alguns negócios, o lucro atingiu 380,9 milhões de reais. E aí tivemos aí o resultado, que é interessante olhar, o resultado operacional de seguros somou 242 milhões, teve uma queda de 27%. Então, para ficar atento nesses dados internos aí, teve um resultado bacana, mas esse resultado operacional de seguro com essa queda pesada que teve chama uma atenção não tão boa assim. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir. O Odontoprev divulgou já o resultado, era para ser após, mas divulgou antes. Não tem problema, a gente traz aqui. Apresentou um lucro líquido de 62,2 milhões no segundo trimestre, teve um aumento de 3,2%, modesto, mas teve a receita líquida, deu uma boa subida, então pode se beneficiar aí uma potencial alta para o Odontoprev no dia de hoje. E além dele, só para a gente fechar a tampa de questões de resultados, reportou lucro líquido de 41 milhões e meio, resultado quase 37% abaixo do que foi registrado. Então, nada bom, não deve ter uma grande repercussão positiva aí, pelo contrário, uma visão até negativa. Com relação à Eletrobras, que deu a disparada ontem, Jair Bolsonaro autorizou que sejam aprofundados estudos para desestatização da empresa, e aí pode ser por questão de aumento de capital social, mediante subscrição pública de ações, ou uma empresa aí, uma questão resultante do processo de uma reestruturação, e vamos ver como é que isso vai fluir. A princípio,
é algo que fez com que o ativo desse uma boa corrida, né, no dia de hoje. Falando agora de commodities, eu falei de commodities para vocês, não falei de commodities, mas vamos falar agora como é que elas estão rodando neste exato momento, como é que está o humor das commodities. Isso aí, galera, afeta e afeta fortemente, porque a nossa bolsa é literalmente baseada, o grande peso dela é com relação a commodities e também instituições financeiras. Um beijo no coração, mãe, bom dia, tudo bom para você, excelente dia. Ouro, 1,20 de alta, 1.449 dólares e 65 centavos. Petróleo tipo Brent, grande Rodrigão, saudações, meu camarada, voltamos aí firmes e fortes. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e referência global, aí 62 dólares e 8 centavos, 2,58% de alta, como eu falei, recuperando, mas não tanto assim, né? Com relação ao petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, somente por lá, 2,30 de alta, batendo aí 55 dólares e 19 centavos. Enquanto isso, a gente vê o dólar aí, como eu falei, agora 3,87, 0,81 de alta. E criptomoeda dando uma disparada aí, sendo aí uma salvaguarda nesse momento, 10.517 dólares, 5,70 de alta. Falando de minério de ferro à vista caiu 6% lá no Bolsa Mercadoria de Qingdao. E o que eu sempre comento aqui, os contratos futuros lá na Bolsa Mercadorias de Dalian, na China, de vencimento para setembro desse ano, deram uma caída também de 3,8% a 866 yuanes por tonelada, atingido por essas notícias aí do Trump e essa possível retaliação chinesa. Vergalhão de aço caiu 62 para 3.816 yuanes por tonelada, ou seja, petróleo direitinho, porém, minério despencou, isso deve pesar, considera o G mineração no dia de hoje. Atenção! Vamos diretamente para a parte gráfica, 0,20 de queda no nosso índice. A baixa na Selic, Marcão, eu comentei ontem, mas dou um resumo para você, VaptVupt, meu camarada. A baixa na Selic, ela gera potencial, como você viu ontem, aos ativos de setor aí de varejo, que acabaram se beneficiando e tem potencial de se beneficiar ainda mais com uma possível tal de Semana do Brasil, que pode ocorrer agora em setembro, uma Black Friday antecipada com a questão de liberação de FGTS, enfim, estão tentando agitar aí esse setor para dar uma impulsionada na economia, ver se o negócio movimenta um fluxo de capital bom. Então, setor de consumo, shopping centers pode se aproveitar, CVC em questão de viagens, tem esses ativos que podem aproveitar um pouco mais aí esse cenário. Com relação às instituições financeiras, elas já baixaram a taxa de juros para tentar segurar um pouco a onda junto dessa queda que teve, e aí vão ter margens mais espremidas, competição vem aumentando, assim como existe a guerra das maquininhas lá, Cielo, Stone, PagSeguro, GetNet e tudo mais, estamos começando a ver o cenário de disputa forte por quem oferece, além de taxa zero, melhores condições. E aí os bancos podem começar a ser pressionados pelo crescimento de outras instituições mais enxutas, mais arrumadas, que podem atrair capital estrangeiro forte. A gente tem um momento de centralização muito forte bancária aqui e pode começar um nível de descentralização com a quantidade enxurrada de bancos digitais surgindo aí com plataformas que vem atraindo público com taxa zero, rentabilidade de alguns fundos interessantes, enfim, temos um cenário que amplia-se a competição para esse setor, pode mitigar aí os lucros que vinham sendo fortes para essas 5 grandes instituições aí, públicas e privadas. Vamos ver, tem muita coisa para rodar, mas para a economia essa queda de taxa de juros é um sinal de que estamos seguindo o caminho do Boletim Focus, né, de buscar ainda ter um espaço para mais 0,5% e fechar assim no final do ano, em região de 5,5%, caímos para 6%, e para o ano que vem a ideia de manutenção também, de acordo com o próprio Boletim Focus, que fique nessa faixa de 5,5%. Vamos ver se isso é o suficiente para dar um fortalecimento para a economia, somado a uma reforma da Previdência aprovada, como o mercado espera, nessa região aí de pelo menos 800, 700, como eu já falo. O 700 já não fica tão bom, mas 800 ainda dá para tentar levar, dependendo do que tem ali dentro. A um tri. O mercado não trabalha muito com um tri, não. Se chegar, vai ser muito bom. Mas o mercado já trabalha com menos. Tudo isso para tentar dar um gás na economia, porque a gente tem um cenário hoje de azedamento global, de possível desaceleração econômica global. Então a gente precisa ter uma parte interna bem forte para fazer com que suporte um cenário tenso lá fora e até aproveite aí bem para quando ficar calma, dar aquela fluida forte. Então
Vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Estamos andando na pista de reforma tributária, ainda tem uma série de coisas para serem feitas para acontecer. Mas, a princípio, já temos um bom passo com essa queda aí que surpreendeu positivamente o mercado. Agiu aí, vamos dizer, de maneira rápida, consistente. Agradou, mas vamos ver, precisa de mais questões. E agora, como voltou aí, acabou o recesso, voltou, vai ter pauta de reforma na mesa, se vai entrar tributária antes, enfim, se vai ser desidratado ou não, vai começar a mexer um pouco mais com o olhar da interpretação econômica, beleza, Marcão? Mas de antemão, só notícia do Selic é legal, é positiva, beleza? Então agora passamos para o campo estável, para o nosso índice futuro, 0,05 de alta, estável para levemente positivo. Vamos abordar o Ibov, vamos abordar a Petrobras. Ibov está o seguinte, mantém-se resistência na região de 102.900, depois a gente tem ali a região de 103.200 e depois de 103.700, 104.000, como vocês viram ontem. Conseguiu romper essa região e fechar acima desses pontos, principalmente acima de 103.700, a gente fica com um cenário mais benigno para a continuidade de alta. Márcio, fechamos aí entre 103.700 e 102.900. Tá bom? Não está maravilhoso, mas é algo que pode demonstrar uma melhora, uma boa vontade para recuperar os melhores momentos. Melhor é acima, pelo menos, de 103.000, para começar a dar um gás ali, para começar a clarear um pouquinho aí o humor. Por enquanto está meio azedado. Abaixo, aí o negócio complica, abaixo dessa região de 102.100, o que a gente tem? Voltar o fundinho ali indigesto na região de 101.500, 101.600, depois até a fundo aí 100.950, 101.000, que foi o último fundo recente. Perdido isso, 100.500, depois tem jeito, é 99.900 e aí azeda o meio de campo todo. Lembrando a vocês, como eu falei, a gente tem um potencial maior pela figura gráfica montada ontem de queda do que para alta. A gente tem uma tendência de baixa no curtíssimo prazo montada e precisamos quebrar isso. E essa quebra passa por um fechamento, pelo menos, para começar a reação, mais uma vez, acima de 103.000 pontos, 103.100, começar a dar uma clareada. Excelente! Praticamente cortado, acima de 103.700. Maravilha? Então isso vocês têm para basear, para nortear o dia de fechamento da semana, que mantém-se negativa a semana em 0,67%. O que traz um alento é a questão da média de 8 períodos no gráfico semanal do Ibov, que está ali em 102.100, 102.200, e a gente fechou coladinho nela. Então, sentamos literalmente nessa média, esperamos não perdê-la e não fechar abaixo. Se fechar abaixo, no gráfico semanal, a gente tem aí um espacinho indigesto para buscar a média de 20, que está lá em 97.800. Mas nem quero pensar nisso nesse momento, mas já deixo alerta para você. Com relação a Petrobras, agora 9 horas e 53 minutos, já o leilão cantando nos nossos ouvidos, ela que ontem, infelizmente, perdeu a média de 200 períodos no gráfico diário, que estava ali na região de 26,30, chegou a 26,56, ali no melhor momento, o negócio desandou, agora demonstrando um potencial de alta nesse leilão de abertura, 26,25, que bom, estão olhando pelo lado positivo a questão do balanço da Petrobras, e ela vai aí buscando, pelo seu fechamento de 25,60, dar uma corrida e voltar para brigar nessa média de 200 ali. Márcio conseguiu superar a média de 200, vamos para onde? Vamos buscar 26,50, último topo, 26,56, mais recente possível. E depois disso, vamos embora? Não muito não, porque não tem um espaço gigante para correr, mas traz aí um pouco mais de fôlego para a região de 26,80 até próximo de 26,90. Resistência ali interessante é a região de 27,05 e depois, se passar dessa região, tem 27,30, onde está a média de 20. Um pouco picado, como vocês estão vendo, acima de 26,50, mas se pegar uma pressão interessante, pode ser, por que não? Parte de suporte, o que ocorre? Perdeu R$26, vai querer desandar o negócio para 25,60 de novo e depois pode chegar até 25,16, que foi o último fundão ali de ontem, no momento de pânico do mercado, com aquela queda repentina de 1.300 pontos em 15 minutos do Ibov, pós-notícia do Trump.
Eram esses detalhes para trazer para vocês. Muitíssimo grato pela participação de todos. Tenham uma excelente sexta-feira, um bom dia, bons trades, bons negócios, pessoal. Um excelente final de semana, muita parcimônia, muita tranquilidade. Que segunda-feira está aí de volta de manhã cedinho para vocês, trazendo o resumo do que rolou sexta-feira e também as projeções de segunda. Combinado? Tudo de bom para vocês, então. Um excelente dia, bom final de semana e aquela nossa tradicional despedida. Tchau!